Bom, vamos iniciar mais uma prática de eletrônica digital e dessa vez a prática diz respeito a circuitos sequenciais com flip-flops. Para a primeira questão, iremos fazer um circuito, que simule um motor de passo e ele tem que estar rodando no sentido, girando, no sentido horário e anti-horário, utilizando flip-flops JK e com clock de 1 Hz, tá? Certo. Para a realização da questão, nós iremos utilizar, aqui a tabela verdade do nosso JK, né? E partindo disso, nós podemos criar uma tabela, de transição de estados do flip-flop JK. Ok. Aqui a gente tem a entrada, a entrada D, ela que vai condicionar se vai girar no sentido horário e anti-horário. Nós temos os dois estados, o próximo estado e os dois flip-flops. Por que são dois flip-flops? Porque são dois estados. E a nossa saída. Certo. Aqui nós iremos pegar os valores dos estados atuais, iremos preencher conforme a tabela de estados do JK para cada flip-flop e dessa forma nós obteremos também os próximos estados. E assim vai se preenchendo a tabela. Após preenchida as tabelas, a gente pode pegar os mapas K, de J1, K1, J0, K0 e Y. Serão necessários para que a gente tire uma expressão e fazer dessa forma o nosso circuito sequencial. Ok, obtidas as tabelas, a partir das variáveis A, B e D, e as saídas de J1, J0, K1, K0 e Y, nós podemos montar esse circuito sequencial. Aqui eu resolvi colocar apenas as saídas com Logic Probe para que haja uma verificação da nossa tabela verdade. Então, nosso circuito ele vai funcionar conforme o giro do motor. E com D igual a 1, o nosso circuito ele vai girar no anti-horário, certo? Vamos para a questão 2, né? Nós iremos utilizar agora o motor stepper, um componente que é um motor com 4 entradas, E aí a gente tem que fazer a simulação. E aqui a gente tem também essa enfatização, para não utilizarmos amplificadores de corrente, mas em uma montagem prática a gente tem que utilizar esses amplificadores por conta da nossa corrente, certo? Agora irei mostrar aqui a implementação do circuito da questão 2. A gente pode perceber aqui que, diferente da questão 1, essas entradas irão no motor, É basicamente o mesmo circuito, mas com o nosso motor. Então, iniciando a simulação, o D está igual a 1, então ele vai girar no sentido anti-horário. E para D igual a 0, ele irá no sentido horário. Ok. Na quarta questão, a gente tem que utilizar um meio passo, E agora, a gente vai utilizar 4 flip-flops. Diferente da outra questão, como é meio passo, então cada entrada dessa aqui
vai ter um próximo estado diferente, né? Então a gente tem que utilizar flip-flop para cada entrada, né? E a gente se baseia através da primeira tabela que foi disponibilizada na prática, certo? Vou colocar para rodar aqui. E aí a gente percebe que ele irá apenas meio passo, né? Ele irá apenas fazer metade do percurso, né? Ok. Agora, na quinta questão, a gente vai utilizar, né, os flip-flops tipo D. E aí a gente tem que fazer um projeto de máquina de Mealy com os mapas K, né, tabela de transição de estados, circuito e a simulação. Certo. Aqui para as máquinas de Mealy vai depender muito do nosso estado atual, né? Nossa saída depende do nosso estado atual. E para isso, né, a gente se baseou nas tabelas do flip-flop tipo D. Então a gente pode pegar aqui, né, essa tabela aqui de próximo estado, de B barrado e A barrado, e fazermos, né, os mapas K, né? E dessa forma a gente pode criar uma expressão lógica para isso. Após criadas as expressões lógicas, a gente pode implementar o circuito, como está aqui. Colocando para rodar, né, que a gente consegue perceber que o circuito ele é bem fiel à nossa tabela, né, que foi criada. E enfim, essa foi a prática 8.